Tobogã. Nós vamos falar de mais uma revolução brasileira varrida para debaixo do tapete. Grande, enorme, varrida para debaixo do tapete. Ela começa... Vamos falar da Revolução Constitucionalista de 32. Ela começa com essa denominação daqui de... assim, o que eu vou contar para vocês é 1/100º da história. Tá? Saibam disso. Tá? Estou apenas arranhando uma superfície gigantesca do que foi essa revolução. Daria uma série com 18 temporadas, é enorme a história, detalhes, daria um filme belíssimo também. Esse movimento começa com, você fala MMDC, MMDC. Essa sigla faz referência ao nome de 4 jovens paulistas que foram mortos num confronto com forças leais a Getúlio Vargas, em 23 de maio de 32, em frente à sede da Liga Revolucionária na capital paulista. E os jovens eram o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, por isso que ficou o MMDC. Né? E essas mortes geraram grande comoção e se tornaram símbolo do movimento constitucionalista. Então, o assassinato desses jovens foi visto como um ato de repressão violenta por parte do governo central e ajudou ali a inflamar ainda mais o desejo dos paulistas por lutar pela restauração da legalidade no Brasil. Sabe isso que a gente vive hoje com o Xandaré e esses bosta do STF, do Judiciário, de Ministério Público? A gente hoje não pede uma restauração da legalidade, a volta à normalidade? A mesma coisa. O povo paulista começou a se revoltar, querendo um retorno da legalidade, querendo uma Constituição. Vargas tinha jogado no lixo a Constituição brasileira. E, em homenagem aos 4 rapazes, os 4 mártires, o movimento MMDC foi criado para organizar a resistência armada contra o governo federal, porque o governo federal tirou todos os meios democráticos para que o povo pudesse voltar à normalidade. Tal como está acontecendo hoje. Estão retirando todos os meios democráticos e jurídicos, rindo na nossa cara. Mal sabem eles que a história está aí para comprovar que o que vem depois disso é caos. É resistência armada. E eles estão rindo na nossa cara. Vamos contar a história? O que aconteceu? O MMDC começou a trabalhar logística, arrecadação de fundo, alistamento de combatentes, tá? E começo a nossa trajetória aqui, mostrando aí Vargas, seu séquito de puxa-sacos, né? Isso aqui, ó, o maior ditador da história do Brasil, tá? Um bosta endeusado aí pela esquerda. Tem até uma fundação com seu nome, que eu vou comentar sobre isso já já numa outra notícia aqui. Os cartazes da época, convocando a população, né? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui, ó. Ó, Vargas na mão do paulista ali, ó. Abaixo a ditadura. Então, a Revolução de 32 foi um dos eventos mais marcantes da história do Brasil. No século XX, após a Revolução de 30, todo o contexto ali que colocou Vargas no poder, o Brasil passou por uma fase de centralização absurda de poder no governo, gerando insatisfação entre os estados ali, especialmente em São Paulo. Os paulistas, a grande força econômica do Brasil, marginalizado, completamente excluído. Só vinha ordens e impostos. Ordens e impostos. Obedeça, senão eu mato, eu bato, eu prendo, eu arrebento. Isso gerando revolta na população, como acontece hoje, né? 32, essa pressão chegou ao seu limite, né?
São Paulo, coração econômico do país, não aceitava a falta de uma Constituição, a ausência de um sistema político que representasse os estados. Tava uma zona, e o Vargas mandando em tudo. Então, que nem a gente tem hoje Xandaré, né? A principal demanda paulista na época era o retorno à legalidade constitucional, algo que havia sido plenamente interrompido por Vargas, né? Com a Revolução de 30. Tudo começou num 9 de julho. Cara, olha essas multidões nas ruas de São Paulo. Tudo começou num 9 de julho. São Paulo se levantou em armas contra o governo federal. E a Revolução, inicialmente vista como um movimento civil por uma nova Constituição, rapidamente se tornou uma guerra regional contra o poder federal. Os líderes paulistas, como o general Isidoro Dias Lopes e o jurista Ibrahim Nobre, coordenaram as ações militares e políticas no Estado, buscando o apoio de outros estados, né, para que aderissem à causa, para que fosse derrubado o governo federal e o Brasil pudesse voltar à normalidade. E começou a convocação. Cara, esse foi um ponto da história que, se os outros estados não fossem tão covardes, como a gente está vendo hoje, todos os governadores são covardes. Todos eles. Só olha pro seu umbiguinho. Todos são covardes. Falaria na cara de todos eles. Não aderiram. Deixaram São Paulo se fuder sozinha. A revolta rapidamente ganhou apoio da população paulista, que se orgulha muito até hoje. Eu bato palma pra essa galera. Bato palma pra essa galera. O movimento constitucionalista foi visto como uma causa justa, necessária. A galera ainda tinha, nessa época, a lembrança do império, da calma, da legalidade, da vida pública honesta, de um país que crescia diante de todos os problemas, mesmo assim crescia. Vem república. Destruição de tudo. E um ditador destruindo tudo, matando as pessoas, agressivo, violento, no judiciário, processos sem pé nem cabeça, destruindo vida de famílias. Isso causou uma revolta na população. Então, a população civil apoiou a revolta. Milhares e milhares e milhares de cidadãos se voluntariaram para lutar. Largaram seus empregos para pegar em armas. O movimento foi visto como uma causa histórica, justa. Jovens estudantes largaram suas escolas e foram para o fronte, enquanto operários trabalhavam dia e noite para fabricar armas, para fabricar munições. As mulheres também se mobilizaram, organizando aí campanha de arrecadação de fundos, fornecendo apoio logístico às tropas. No entanto, a luta não foi fácil de maneira nenhuma. Tenho aqui a imagem, tá, de um certificado de doação de ouro para a campanha emitida pelo departamento da campanha em São Paulo, certificado de doação de ouro, para depois o Estado devolver para a pessoa. Temos aqui a foto também de uma soldado. Essa aqui, cara, é a Maria. Como é que era o nome? Maria Esgaçábia. Era uma soldada. Aí, população civil. Se eu não me engano, ela era professora. Esse aqui é o Joaquim Rummel Andrade também, soldado, participando da batalha, já como identidade, como soldado, voluntário paulista. Aí começa, meu Deus do céu, começa... isso aqui são soldados paulistas no túnel ali da Mantiqueira. Deixa eu ver se a imagem aumenta. Acho que ela não aumenta, cara. Deixa eu tirar aqui o chat. Não fica tão grande aqui. Soldados paulistas ali na... Opa, aumentou um pouquinho, né? No túnel da Mantiqueira. Acho que aqui vai dar para ver legal, né?
As forças federais de Vargas eram maiores e melhor equipadas. O governo federal mobilizou tropas do exército do país inteiro para combater os paulistas, cercou São Paulo por terra, cortou suprimentos que entravam pelo estado. A cidade de São Paulo, apesar de todo o esforço e resistência, sabia que estava em desvantagem. A falta de armas modernas, o isolamento das outras regiões do Brasil foram grandes obstáculos aí. Militarmente, todo mundo sabia que era uma guerra de resistência, tá? Então aqui, ó, combatentes ali paulistas no Morro Frio. Eu quero que vocês reparem nessas imagens. O negócio foi sério. Foi sério. Tá? O exército paulista lutou bravamente. Tá? Então vou mostrar aqui uma série de fotografias, né? Tá aqui, ó. Soldados paulistas na trincheira na região de Silveiras. Vamos lá. Esse aqui é um canhão ferroviário do governo federal atirando na cidade de São Paulo. Os canhões ferroviários aqui é um canhão Schneider de 150 milímetros. Não dá para aumentar mais não, né? Ele fica meio limitado aqui. Canhão Schneider de 150 milímetros atirando contra São Paulo, canhão ferroviário. Isso aqui são voluntários paulistas da população civil que se voluntariou, ganhou sua farda, seu armamento na estação de Aparecida, indo para frente de batalha. Gente, olha a dimensão desse evento. Olha a dimensão, eu fico revoltado, me entristece. Tamanho evento histórico escondido nos livros, escondido das salas de aula. Por que que o brasileiro não pode saber que em determinado momento da história, diante de ilegalidade do governo federal, o povo se revoltou, pegou arma e a porrada comeu? Por que que a gente não pode saber que isso aconteceu na história do Brasil? Para que hoje ninguém tenha ideia do que fazer diante de um bosta como o Xandaré? Seguindo com a história. Aqui, ó. Batalhão 7 de Setembro. Galera reunida, paulistas. Mais aí, galera nas suas trincheiras, na defesa da cidade de São Paulo contra as tropas federais. Pau comeu sério, gente. Morreu muitas, milhares de pessoas morreram. Mas aqui, ó, fotografias. O cara tá aqui, ó, do lado direito, tá vendo? O cara tá tacando uma granada ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ou seja, esse combate aqui da foto é aproximado, cara. Os inimigos estão ali pertinho. Trem hospital. Recebendo os feridos do campo de batalha. Um trem inteiro montado como um trem hospital. Recorrendo aí pelas cidades os feridos. Uma peça de artilharia 75 milímetros ali, trabalhando na defesa de São Paulo. Esse aqui é o coronel, cara, Cristóvão Barcelos. Visita o coronel Leri, das forças ali também. Ó, isso aqui são, lembra que a gente mostrou ontem, aqueles carros de combate franceses, na região de Itaguaré, avançando lá, em direção a São Paulo. Os carros de combate do governo federal, os blindados. Voluntários aí na estação Barão de Ataíba Nogueira. Olha quanta gente indo para São Paulo para a guerra. Cara, eu fico revoltado com essas histórias escondidas do Brasil, cara. Fico revoltado. Guarnição do trem blindado. Trem blindado número 4 lá em Barão de Ataliba. Barão de Ataliba Nogueira. Voluntário. Essa metralhadora aqui era braba. Combatentes de Franca, em Garapava. Pleno deslocamento ali. Combatentes em Amparo. Gente, olha o tamanho disso. Olha a dimensão disso. Novamente, fotos em Amparo, na Revolução lá. Combatente. E o tiro comendo.
Artilharia paulista em Amparo também. Cara, isso é cena de guerra. Isso aconteceu em São Paulo contra o governo federal. São Paulo bombardeou. O governo federal bombardeou São Paulo 2 vezes. Arthur Bernardes, Vargas. Felício Fernandes Nogueira e Mário Ferreira Melo aí, ó. Cara, vai ter uma foto aqui que eu achei o Ranieri Mazzilli. Daqui a pouco eu trago para vocês. Soldados paulistas aí, mais foto. Cara, muita gente. Vários campos, várias frentes. 6º grupo de artilharia ali de Campo Grande. Voluntários do 14º Batalhão. Olha quanta gente. Todas as regiões ali em volta, né? Paulistas à espera do combate aqui na Revolução de 32 no setor sul da cidade. Cidade toda cercada. Os paulistas esperando chegada das tropas federais. E o pau roncou, tá? Isso aqui em Ligiana. Mais tropas. Setor sul de novo. Trincheiras. Cara, essa cena é interessante. Tem até um avião. Aquele avião não tá muito bem de saúde lá, não, hein? Aquele avião tá. Sei não, hein? Avanço da Infantaria Paulista no setor sul. Cobertura aérea. Coluna de Cavalaria Gaúcha. Indo para a Revolução. Passando ali por Itararé. Tinha os voluntários, né? Vindo de outros estados. Grupo de artilharia também aqui, ó. Força Militar do Paraná. Oficiais aí do 1º Batalhão da Força Militar do Paraná. Sepultura dos soldados federais. Tombados em combate, né? É aqui das Forças Federais, né? Soldados do 14º da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Instalação de minas marítimas no Porto de Santos. Olha a dimensão desse conflito. As minas navais no Porto de Santos sendo instaladas. Isso aqui foi em Guaratinguetá. Prestem atenção, isso aqui é um trem blindado. Foi muito comum na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra chegou ainda a ter. Um trem blindado. Quando ele para numa cidade. Lembra que as cidades cresceram em volta das estações de trem. Então ele para no centro da cidade. Um trem blindado, quando para no centro da cidade, quando ele resolve atacar a cidade, ele é capaz de destruir a cidade inteira em menos de 1 hora. Atirando sem parar. Você não consegue atacar o trem. Muito difícil. Então ele para lá com 300, 400 bocas de metralhadora, de canhão. Isso aqui é um trem blindado. Eu vou mostrar outras imagens do trem blindado. Eles chamavam, acho que era a morte fantasma, um troço assim. Aqui, ó, imagem do trem blindado de novo, mostrando lá boca de canhão, boca de metralhadora. Tem outras fotos desse trem blindado que foi usado na Revolução aqui, ó. Mais foto do trem blindado ali em Itapira. Trem blindado de novo. Aquele anterior era o TB... Eram vários, né? Esse aqui era o TB5, aquele anterior era o TB4. Olha a dimensão desse conflito, gente. Olha aí, mais uma foto do trem blindado. Esse é o TB4. Foi fabricada pela companhia Mogiana. A Mogiana que fabricou esses trem blindados aí. Botou a armadura aí no trem. Outra foto é do trem blindado. Esse é o TB6. Um pouquinho diferente já. Mas com... Olha a frente do trem, cara. Você pode botar madeira no trilho, pode botar o que for, que ele vai jogar para fora. Isso aqui, ó, é um carro blindado das forças de São Paulo. Carro blindado ali, com as suas metralhadoras. Cenário de guerra, total. Total cenário de guerra. Isso aqui é um trator blindado usado para tirar as barricadas. Como Israel tem hoje. Trator blindado.
Isso aqui é o pau comendo, bomba explodindo, tá? Esse aqui é um trator Caterpillar blindado. Que era esse aqui, cara, esse trator Caterpillar, ele foi adaptado para ser um lança-chama. Ele acabou virando um carro lança-chama, mas era um trator Caterpillar. E ele virou um lança-chama. É. Deixa eu ver se dá para ampliar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Queimando lá a propriedade de alguém, tá vendo o lança-chama aqui, ó? Galera, olha a dimensão desse conflito. Mais um blindado aí das tropas paulistas. Galera conversando ali informalmente. O blindado já tá cheio de marquinha de tiro ali. Grupo de aviação de São Paulo no Campo de Marte. Teve combate no céu também. Tá? Isso aqui são as tropas, a parte da aviação, mas das tropas federais. Quem estava aqui no meio era o Eduardo Gomes. Eu acho que ele está aqui à direita. Que depois virou brigadeiro, Eduardo Gomes. Teve baita briga lá com Montenegro. Depois foi candidato a presidente da República. Eduardo Gomes está ali à direita. Aqui é uma cratera, deixa eu afastar. Uma cratera ali causada por uma bomba jogada pela galera da aviação. Atacar o Campo de Marte, né? Aí casas bombardeadas. Um avião que foi derrubado e pegou fogo ali. Avião ali da... Isso aqui foi abatido em Mojimirim. Foi abatido pela Esquadrilha Paulista. Outro avião tombado aí. Era um avião federal que foi derrubado pelas tropas de São Paulo. Pelos paulistas. Tá de cabeça para baixo, né? Vocês estão vendo aí. Gente, olha a dimensão desse combate. Olha a dimensão disso. Tá? Casas bombardeadas e pegando fogo. Alguns bairros foram dizimados, né? Por essa batalha, né? Cara, o Exército Paulista lá lutou bravamente, mas a superioridade numérica e recursos do governo federal foi tornando o avanço cada vez mais difícil, sufocar ali logisticamente. Mesmo assim, a resistência paulista foi heróica. Batalhas que aconteceram como Itapira, Batalha de Buri, mostraram tremenda determinação dos combatentes paulistas, que apesar dali das adversidades, mantinham o ideal da nova Constituição. Eles queriam a nova Constituição, só isso. Eles queriam a legalidade, queriam eleições, só isso. Por volta de setembro, a revolta começou a perder força, o cerco de São Paulo ficou mais apertado e as forças federais avançaram para retomar o controle. Quando deu 2 de outubro de 32, 3 meses depois de lutas diárias, os líderes da Revolução se renderam e a derrota militar foi clara, mas o movimento não foi em vão, porque o impacto político da Revolução de 32 foi imenso. Mesmo com a derrota em campo, a pressão pela nova Constituição cresceu e em 34, 2 anos depois, Vargas foi obrigado a convocar uma Assembleia Constituinte que resultou na Constituição de 34. São Paulo havia perdido a guerra, mas venceu a batalha pela legalidade. A Revolução Constitucionalista é lembrada como um momento de luta pela justiça e pelo respeito às leis. O espírito paulista de resistência e a defesa da ordem constitucional são celebrados até hoje, com o 9 de julho sendo feriado estadual em São Paulo. Nós contamos essa semana sobre o Plano Cohen. Vocês lembram, né? O Plano Cohen foi depois dessa Constituição de 34, a coisa ficou ruim para Vargas, e junto com os militares eles inventaram aquela historinha da invasão comunista para dar um golpe, derrubar esta Constituição de 34 e colocar a dele, de 37, ali com o Estado Novo, onde ele deu golpe dentro do golpe. Tá? As estimativas de mortes aqui na Revolução de 32 está em cerca de 2.200 pessoas morreram. A maioria das mortes foi de combatentes paulistas que enfrentaram essas forças federais em batalhas por todo o estado. E além dos militares, também houve
vários de civis que morreram durante os bombardeios, os ataques na cidade, tanto que tinha aquelas as estações de trem foi levando gente para o interior, né? Mas muitos civis se alistaram para lutar, né? E muitos não tinham treinamento adequado e tal, e morreram nos combates, mas foram lá para lutar pela causa abolicionista, constitucionalista. E aqui um telégrafo da Presidência da República, 2 de outubro de 32, dizendo o seguinte, ó, eu vou ler para vocês aqui, ó, vou ver se dá para aumentar. Diante do insucesso, combinação autorizaste entre chefes militares no mesmo propósito, ditou-me a proposta, suspensão, hostilidades, foi ordenado retraimento geral, minhas forças. O telegrama é todo assim, comido, né? Vai falando básico. Máxima necessidade, a fim evitar calamidade, extensão imprevisível. Seja ordenada limitação, progressão, forças federais a fazer conhecer toda urgência, principais condições. Governo da União estabelece para a paz. General Klinger. E mandando um telegrama urgentíssimo. Dr. Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, anunciando o fim dos combates. Hoje, São Paulo tem vários monumentos em homenagem aos combatentes de 32. Aqui foi a passagem da tocha olímpica, né? Teve a Esquadrilha da Fumaça. Ficou essa foto muito bonita aqui. Nós temos também o Mausoléu do Soldado Constitucionalista de 32. São histórias aí que talvez nem a população de São Paulo saiba, né? E tem o monumento aos soldados de 32 aqui, ó. Aí vamos ler, eu nem li, vou ler junto com vocês aqui. Não é túmulo, é berço. É sementeira de ideal, baliza do futuro, pista, rastro de heróis na terra campineira. Sobre eles, cor a cor, lista por lista, eternizou seu voo, esta bandeira petrificou-se o pavilhão paulista. Bandeirantes por vós, nesta jazida velam as pedras, que esta morte é vida. Não sei quem foi que escreveu. 1932, e cada pilar desse aqui carrega o nome de uma pessoa, um monumento aí em São Paulo. A escondida, desconhecida e gigantesca Revolução de 32, quando os paulistas lutaram por legalidade. Impressionante. Impressionante como que o Brasil varre a sua história para debaixo do tapete e a gente acorda assim, sem referências, né? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.